A história quase sempre é escrita pelos poderosos. É a classe dominante quem controla a narrativa. Mas quando olhamos para os acontecimentos sob o ponto de vista do trabalhador, a gente descobre que há outras maneiras de compreender o mundo. O capitalismo tem mais de 500 anos de história. Querem nos convencer de que é o sistema ideal, mas a gente sabe que não. Antes mesmo de existirem as máquinas ou as fábricas, já havia os burgueses, que habitavam nos burgos, ou seja, nas cidades onde a riqueza foi se concentrando no fim da Idade Média. Era a época do capitalismo comercial, ou mercantilismo. O comércio era forte especialmente nas cidades italianas e no norte da Europa. Logo, espanhóis e portugueses iniciaram as grandes navegações. Costearam a África e depois desembarcaram nas Américas. O objetivo era claro: explorar recursos naturais e o trabalho de outros povos. Caminho também seguido por ingleses, franceses e holandeses. Nos territórios usados como colônias por Espanha e Portugal, havia poucos trabalhadores livres. O processo de colonização impôs uma nova dinâmica de trabalho, baseada na escravidão, e alterou de forma violenta a relação desses povos, agora colonizados, com a natureza, com a terra e com seus próprios corpos, o que causou graves consequências até os dias de hoje. Grande parte do lucro da atividade colonial, assim como toneladas de ouro e prata, seguiram para a Europa. A riqueza era dividida entre a nobreza, a burguesia e a Igreja Católica, e também seguia para nações mais ricas, como a Inglaterra. Esse sistema de exploração do trabalho e dos recursos, que transformou tudo em mercadoria, durou mais de 350 anos. 5 milhões de negros e negras foram escravizados apenas no Brasil. O comércio de trabalhadores escravizados era tão ou mais lucrativo do que a própria produção da colônia. Com o capital acumulado nessa etapa, viria a primeira grande virada. Por volta de 1760, surgem as máquinas a vapor para processar algodão. Foi a chamada Revolução Industrial, que começou na Inglaterra com as fábricas de tecidos. O investimento vinha dos burgueses, donos do capital. As máquinas aumentavam o ritmo de produção, mas nada seria feito sem o esforço dos trabalhadores. A classe dos artesãos entrou em declínio. E em seu lugar vieram os operários, entre eles mulheres e muitas crianças. As cidades europeias cresceram rapidamente e as colônias entraram em crise. Do outro lado do Atlântico, na ilha de São Domingos, na América Central, trabalhadores negros se libertaram da escravidão e se tornaram independentes da França. Episódio conhecido como Revolução Haitiana. Nas fábricas europeias, quanto maior era a produção, maior o lucro. No campo, os grandes proprietários começaram a cercar as terras de uso comunitário, o que forçou os camponeses a ir para as cidades. As condições de trabalho eram precárias. As jornadas passaram a ser de mais de 14 horas diárias, com salários miseráveis. Nascia o capitalismo industrial, com duas forças em permanente conflito. De um lado, os que controlam os meios de produção, e do outro, a força de trabalho. A primeira demonstração de força dos trabalhadores aconteceu na Inglaterra no começo do século XIX, quando operários passaram a contestar a precariedade do trabalho e o modo de vida imposto pelos avanços tecnológicos. Como estratégia de luta, os chamados ludistas quebravam as grandes máquinas nas fábricas para interromper a produção. Logo depois, por volta de 1820, a classe operária na Europa começou a se organizar em sindicatos. A exploração era tanta que o proletariado se revoltou e tomou as ruas em várias cidades da Europa, exigindo também mudanças políticas. Surgiram os movimentos anarquista e socialista em suas várias vertentes. Nas Américas, muitas lutas se deram contra a escravidão,
como a Revolta dos Malês, em 1835, em Salvador, na Bahia. Ou ainda a Guerra Civil dos Estados Unidos, que opôs o sul escravista ao norte, que já não aceitava esse regime. Em 1864, na Europa, os operários organizaram a Internacional Comunista, sob inspiração das ideias de Karl Marx e Friedrich Engels. Mais tarde viria a Segunda Internacional. Consolidava-se a ideia de que trabalhadoras e trabalhadores organizados poderiam se libertar da exploração e acabar com o capitalismo, eliminando a propriedade privada dos meios de produção. Houve rebeliões, greves e lutas por todo o mundo, até que em 1917 a Revolução Russa mudou a história. Sob o comando de Lenin, a Alternativa Vermelha parecia indicar o caminho para o fim do capitalismo. Mas nos Estados Unidos o sistema se reinventava. De uma fábrica da Ford em Detroit, saíram os primeiros carros produzidos em série. O automóvel, que antes demorava 12 horas para ficar pronto, passou a ser montado em 1h30 apenas. O trabalhador percebia só uma parte desse processo, não tinha a visão do todo. Era o Fordismo, que alguns chamam de Segunda Revolução Industrial. O novo processo impôs a diferenciação salarial, com base na ideia de que o trabalho manual tem menos valor do que o intelectual. Nasciam, assim, as classes médias assalariadas. A divisão por funções era parte da estratégia do capitalismo para aumentar a exploração e dificultar a organização dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, operários viravam também consumidores, parte fundamental do capitalismo. Mas o sistema sempre se alimentou de crises. Na primeira metade do século XX, foram 2 guerras mundiais de consequências desastrosas para a política e a economia, para a vida social e para o meio ambiente. A humanidade saiu da Segunda Guerra dividida em 2 blocos. Os Estados Unidos agora lideravam o mundo capitalista e a União Soviética comandava o bloco socialista, ao qual logo se juntou a China de Mao Tse-tung. No Ocidente, com as novas linhas de produção de bens de consumo, foi possível alcançar uma escala jamais vista. E o sucesso do indivíduo passou a ser medido pelo que ele podia comprar: comida industrializada, eletrodomésticos, carros e roupas. Ao mesmo tempo, a organização sindical e o medo de outras revoluções socialistas levaram os capitalistas a fazer concessões. Na Europa surgiu o estado do bem-estar social, com os operários conquistando direitos, bons salários e estabilidade. Mas este período durou pouco. A ganância por mais lucros levou as empresas a transferirem fábricas para outras partes do planeta, incluindo a Ásia e a América Latina. Foi o início da chamada globalização. Os países de industrialização tardia dependiam do investimento do Estado. Foi esse o caso do Brasil desde a era Vargas e também sob a ditadura militar, que apostou em empréstimos externos para bancar grandes obras de infraestrutura. Os trabalhadores eram obrigados a esperar o bolo crescer para ser dividido só depois. Com o dinheiro circulando cada vez mais livremente pelo planeta, a classe empresarial passou a acumular lucros fora do país em que a riqueza era produzida, dando impulso ao capitalismo financeiro, uma nova modalidade em que bastava comprar ações e títulos e vender mais caro depois, sem precisar produzir bens, construir indústrias e contratar trabalhadores. Com a queda do bloco socialista no começo dos anos 1990, o capitalismo triunfante partiu para o ataque. O projeto neoliberal iniciado na década anterior previa o desmonte dos sindicatos e o fim do estado de bem-estar social, com a retirada de direitos trabalhistas e privatizações no mundo inteiro, processo que permitiu mais acumulação de capital.
O excedente financeiro combinado ao avanço tecnológico foi aplicado em informática, automação, robótica e inteligência artificial. Hoje, as maiores companhias do mundo ou são bancos ou estão ligadas à tecnologia digital. A realidade virtual e as redes sociais abrem um universo novo. É possível jogar online com um robô ou com um amigo no Japão, mas no mundo real, o saldo não poderia ser pior. O capitalismo trabalha com a ilusão, o desejo, o individualismo e a exclusão. Os empregos para os jovens são cada vez mais precários. Cresce a desigualdade e com ela aumentam o ódio, o preconceito e a violência. E o meio ambiente é destruído. Enquanto uns apostam na competição, na meritocracia, na ganância e no lucro, outros acreditam na solidariedade e no bem-estar. Por isso, a organização dos trabalhadores e das trabalhadoras continua a ser decisiva, tão importante quanto nos primeiros tempos da Revolução Industrial.